Maria Luísa Ribeiro, 32 anos, moradora de um bairro simples na periferia de São Paulo, sempre teve uma vida de batalhas. Órfã desde os 12 anos, aprendeu a se virar sozinha, trabalhando como faxineira e, posteriormente, como atendente em uma padaria. Com muito esforço e economias, conseguiu comprar seu primeiro carro aos 30 anos, um Fiat Uno 1998, verde musgo, com alguns amassados e bastante quilometragem. O carro não era dos mais bonitos, mas representava sua independência, conquistada com suor. Para ela, aquele Uno velho era um símbolo de progresso, uma prova tangível de que, apesar de todas as dificuldades da vida, ela havia conseguido avançar. Porém, Maria Luísa guardava um segredo que a envergonhava. Nunca havia aprendido a dirigir formalmente. Tudo o que sabia era resultado de algumas poucas aulas improvisadas com um ex-namorado, há anos atrás. Era o suficiente para ir e voltar do trabalho por ruas menos movimentadas, mas não para enfrentar o trânsito intenso da capital paulista. Ela evitava situações em que precisaria estacionar em lugares difíceis ou fazer manobras complexas. Vivia com medo de ser parada em uma blitz e descobrirem que ela não possuía carteira de habilitação. Mas não era por falta de vontade, simplesmente não tinha dinheiro para pagar pelas aulas e pelo processo de emissão da CNH. Tudo mudou numa segunda-feira chuvosa de março. Maria Luísa precisou usar uma rota alternativa para o trabalho devido a um alagamento. Acabou entrando em uma avenida movimentada e, na tentativa de trocar de faixa, fez uma manobra inadequada. Um carro de luxo buzinou intensamente e o motorista, um homem de meia idade e expressão séria, abaixou o vidro para gritar: "Volta para a cozinha, mulher! Quem te deu um carro? Não sabe nem trocar de marcha." No semáforo seguinte, outros motoristas notaram sua dificuldade ao tentar uma baliza e começaram a rir e apontar. Uma mulher bem vestida em um SUV comentou alto o suficiente para Maria Luísa ouvir: "É por isso que o seguro para mulheres é mais caro." Olha só isso! O rosto de Maria Luísa queimava de vergonha enquanto lágrimas se acumulavam em seus olhos. Tentou ignorar, mas as provocações continuaram até que, finalmente, conseguiu estacionar, ocupando quase 2 vagas. Com as mãos trêmulas e o coração acelerado, entrou na padaria onde trabalhava. Seu chefe, seu Antônio, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e barriga proeminente, notou imediatamente seu estado. "O que aconteceu, Maria? Parece que viu um fantasma." Entre soluços, ela contou o ocorrido. Seu Antônio ouviu atentamente, balançando a cabeça em desaprovação às atitudes dos outros motoristas. Quando ela terminou, ele sorriu gentilmente. "Olha, Maria, eu tenho um sobrinho, o Ricardo. Ele é instrutor de autoescola, bom rapaz. Vou falar com ele para te dar umas aulas. Não se preocupe com o pagamento, você pode compensar fazendo alguns turnos extras aqui na padaria." Maria Luísa ficou emocionada com a oferta, mas relutante. "Não quero incomodar, seu Antônio. E acho que não tenho talento para dirigir." Bobagem! Todo mundo começa sem saber. É questão de prática e de ter um bom professor. 2 dias depois, Maria Luísa conheceu Ricardo, um homem alto, de aproximadamente 35 anos, com um sorriso tranquilo e olhos pacientes. Ao contrário do que ela temia, ele não fez piada do seu velho Uno, nem demonstrou impaciência quando ela explicou seu nível de conhecimento sobre direção. "Vamos começar do começo, sem pressa. Dirigir é uma habilidade como qualquer outra, requer prática, concentração e confiança." As primeiras aulas foram no estacionamento vazio de um hipermercado aos domingos. Ricardo explicava calmamente cada processo, cada movimento. A posição correta das mãos no volante, a pressão adequada nos pedais, o momento certo para trocar as marchas. Maria Luísa anotava tudo em um caderninho verde, estudando nas horas vagas entre um turno e outro na padaria. Após 3 semanas de aulas aos domingos, Ricardo decidiu que era hora de enfrentar o trânsito leve de um bairro residencial. Para surpresa de Maria Luísa, ela se saiu bem. Suas mãos já não tremiam tanto ao segurar o volante, e ela conseguia realizar as trocas de marcha com mais naturalidade. "Você tem um talento natural para isso, sabia?" comentou Ricardo em uma das aulas. "Seu senso de espaço é muito bom, e você tem reflexos rápidos." Maria Luísa riu, incrédula. "Não precisa mentir para me animar. Eu sei que sou péssima." "Estou falando sério. Você tem coordenação motora excelente. O problema é que ninguém nunca te ensinou direito." Com o passar dos meses, Maria Luísa evoluiu significativamente. Ricardo a incentivou a fazer a inscrição para tirar a carteira de habilitação oficialmente, oferecendo-se para pagar as taxas iniciais. Ela recusou o dinheiro,
mas aceitou o conselho. Usou parte das economias que guardava para uma eventual emergência e se inscreveu. Passou nas provas teóricas com nota acima da média, surpreendendo a si mesma. A prova prática seria em 2 meses, e agora as aulas com Ricardo se intensificaram. Eles praticavam em diferentes condições: trânsito pesado, estacionamento paralelo, subidas íngremes usando freio de mão. Durante esse período, Maria Luísa começou a notar algo diferente em si mesma. A confiança adquirida ao volante começou a se espalhar para outras áreas da sua vida. No trabalho, sugeriu melhorias no sistema de entregas da padaria, que foram implementadas com sucesso por seu Antônio. Em casa, reorganizou suas finanças e estabeleceu metas mais ambiciosas para seu futuro. 2 dias antes da prova prática, Ricardo fez uma proposta inusitada. Que tal você vir comigo ao autódromo no sábado? Tenho um amigo que dá aulas de pilotagem e acho que seria interessante você ver como é. Maria Luísa hesitou. Autódromo. Ricardo, mal aprendi a dirigir na cidade. O que eu faria no autódromo? Apenas observar. Ver o que carros e motoristas são capazes de fazer quando ambos são levados ao limite. Acho que vai te dar mais confiança para a prova. Relutante, ela concordou. No sábado pela manhã, dirigiu seu Uno até o ponto de encontro combinado e de lá seguiram no carro de Ricardo até o autódromo de Interlagos. O lugar estava movimentado, com vários carros esportivos estacionados e pessoas vestindo macacões de corrida. O amigo de Ricardo, Carlos Mendes, era um homem baixo, musculoso, com um tom de pele bronzeado e olhos intensamente azuis. Antigo piloto profissional, agora trabalhava como instrutor para amadores ricos que queriam a emoção de dirigir carros potentes em alta velocidade. Ricardo me falou sobre você, disse Carlos com um sorriso caloroso. Ele disse que você tem um talento especial. Maria Luísa corou. Acho que ele exagerou um pouco. Vamos ver. Quer dar uma volta na pista como passageira? Assim você sente como é. Antes que pudesse recusar, Maria Luísa se viu sendo conduzida a um Porsche prata reluzente. O interior cheirava couro novo e o painel era um conjunto impressionante de botões e mostradores digitais. Carlos entregou a ela um capacete, ajudou a ajustar o cinto de segurança de 5 pontos e deu instruções básicas. Segure-se firme. Vamos fazer apenas 2 voltas para você sentir a experiência. O que se seguiu foi a experiência mais intensa da vida de Maria Luísa. O ronco do motor, a aceleração que a empurrou contra o banco, as curvas que pareciam impossíveis, mas que o carro fazia com precisão cirúrgica. Ela oscilava entre medo e fascínio, fechando os olhos nas curvas mais fechadas, mas logo os abrindo, não querendo perder nenhum detalhe. Quando retornaram ao ponto de partida, suas mãos tremiam novamente, mas por um motivo completamente diferente. A adrenalina corria por suas veias, e pela primeira vez, ela entendeu o que significava sentir-se verdadeiramente viva. E então, o que achou? Perguntou Carlos, desligando o motor. Foi indescritível, respondeu, ainda ofegante. Como você consegue controlar o carro nessa velocidade? Carlos sorriu, orgulhoso. Anos de prática. Mas no fundo, é entender o que o carro está te dizendo. É uma conversa constante entre piloto e máquina. Enquanto caminhavam de volta para onde Ricardo esperava, Carlos fez uma oferta inesperada. Olha, normalmente não faço isso, mas Ricardo falou muito bem de você. Se quiser, posso te dar uma aula básica de pilotagem. Nada muito intenso, apenas para você entender melhor a dinâmica do carro. Pode te ajudar na direção do dia a dia. Maria Luísa ficou sem palavras. Olhou para Ricardo em busca de confirmação, e ele acenou positivamente com a cabeça. Eu não sei se consigo. E certamente não posso pagar por isso. Carlos dispensou a preocupação com um gesto. Considere um favor a um amigo. Além disso, estou curioso para ver se Ricardo está certo sobre o seu talento. Assim, na semana seguinte à sua aprovação na prova prática de direção, na qual ela se saiu surpreendentemente bem, Maria Luísa voltou ao autódromo. Desta vez, Carlos a colocou em um carro menos potente, um Mitsubishi Lancer preparado para iniciantes em corridas. Vamos começar com o básico. Posicionamento das mãos, olhar para onde quer ir, não para onde não quer ir, e sentir o ponto de tração do carro. Maria Luísa absorvia cada palavra, cada instrução com uma concentração intensa. Suas primeiras voltas foram cautelosas, mas Carlos notou algo interessante. Ela tinha uma capacidade natural de encontrar a linha ideal da pista, mesmo sem conhecimento prévio. Após algumas sessões, Carlos começou a cronometrar suas voltas. Para sua surpresa, Maria Luísa estava melhorando em um ritmo impressionante.
Sua coordenação entre embreagem, acelerador e freio era fluida, quase intuitiva. Você já andou de kart quando criança? Perguntou Carlos em uma das pausas. Maria Luísa riu. Nunca tive dinheiro para isso. A primeira vez que dirigi foi aos 28 anos, quando um ex-namorado me ensinou o básico. Carlos trocou olhares significativos com Ricardo. Havia algo especial ali. As aulas continuaram por alguns meses, sempre aos sábados. Maria Luísa pagava como podia, às vezes com bolos e pães caseiros que levava da padaria, outras vezes ajudando na organização dos eventos de Carlos no autódromo. O dono da padaria, seu Antônio, tornou-se seu maior incentivador, liberando-a mais cedo às sextas-feiras para que pudesse descansar adequadamente para as aulas. Em casa, Maria Luísa passava horas estudando vídeos de corridas, aprendendo sobre aerodinâmica, leis da física aplicadas à pilotagem, técnicas de frenagem e aceleração. Seu pequeno apartamento começou a acumular livros técnicos emprestados da biblioteca pública e revistas especializadas que ela comprava em sebos. 6 meses após sua primeira visita ao autódromo, Carlos fez um anúncio que mudaria sua vida. Maria, tem um campeonato amador chegando. É para iniciantes, nada muito sério. Acho que você deveria participar. Ela arregalou os olhos. Você está brincando, né? Eu contra aqueles caras ricos que têm carros próprios e treinam há anos. Eu posso te conseguir um carro emprestado. E quanto ao treino, bem, você tem progredido mais em 6 meses do que muitos deles em anos. E se eu bater o carro? Não tenho como pagar por danos. Carlos sorriu confiante. Você não vai bater. E mesmo que algo aconteça, o carro tem seguro. Após muita insistência, Maria Luísa concordou em participar. O campeonato seria em 2 meses, o que significava treino intensivo. Carlos reorganizou sua agenda para dar a ela mais tempo de pista, muitas vezes ficando até tarde da noite no autódromo. A notícia se espalhou rapidamente entre os frequentadores habituais de Interlagos. A maioria reagiu com desdém. Uma faxineira, com um Uno velho, querendo competir. As piadas e comentários maldosos começaram a circular. Um grupo de competidores habituais, liderados por Gustavo Almeida, filho de um magnata do setor imobiliário e conhecido por seu temperamento arrogante, passou a assistir os treinos de Maria Luísa especificamente para ridicularizá-la. Olha lá, a Cinderela acha que vai virar piloto de Fórmula 1, gritou Gustavo certa vez, provocando risadas de seus amigos. Maria Luísa tentava ignorar, focando-se apenas nas instruções de Carlos. Mas era difícil não se afetar, especialmente quando os comentários sexistas começaram a ficar mais frequentes. Esse autódromo está virando circo. Daqui a pouco vão deixar crianças e cachorros correrem também, comentou outro competidor, alto o suficiente para que ela ouvisse. Um dia, após um treino particularmente difícil onde Maria Luísa lutava para dominar uma curva complicada, Gustavo aproximou-se com seu grupo. Ei, doméstica, por que não desiste logo? Esse não é lugar para gente como você. Maria Luísa já estava cansada, frustrada com seu próprio desempenho, e as palavras atingiram um nervo exposto. E que tipo de gente eu seria? Perguntou, encarando-o. Gente sem dinheiro, sem nome, sem classe. Olha seu carro na rua, aquela lata velha ridícula. Você acha mesmo que pertence aqui? Carlos interveio antes que a situação piorasse. Gustavo, já chega. Aqui todo mundo tem direito de treinar. Claro, Carlos. É só que algumas pessoas precisam saber seu lugar. Seria terrível se ela se machucasse por estar tentando algo além de suas capacidades, não é? A ameaça velada não passou despercebida. Naquela noite, Maria Luísa chorou em seu pequeno apartamento, questionando se deveria continuar. Talvez Gustavo estivesse certo. Talvez aquele não fosse seu lugar. Na manhã seguinte, encontrou seu Uno com os pneus furados e um bilhete no para-brisa. Desista. Acidentes acontecem nas pistas. Em vez de intimidá-la, aquilo despertou algo diferente em Maria Luísa. Uma determinação feroz que ela nem sabia que possuía. Trocou os pneus sozinha, usando o estepe e ferramentas emprestadas de um vizinho, e dirigiu até a padaria. Seu Antônio, preciso tirar uma semana de folga. Vou usar minhas férias acumuladas. O patrão, que já estava a par do campeonato através das histórias que ela contava, concordou imediatamente. Vai treinar para a corrida. Dia e noite, se for preciso. O mês que antecedeu o campeonato foi de dedicação total. Maria Luísa vivia praticamente no autódromo. Carlos, cada vez mais impressionado com sua evolução,
começou a ensiná-la técnicas avançadas normalmente reservadas para pilotos profissionais. Ricardo também apareceu para ajudar, trazendo amigos que gravavam os treinos para que pudessem analisar cada volta em detalhes. A comunidade começou a notar aquela mulher determinada que, volta após volta, baixava seus tempos. Alguns mecânicos, inicialmente céticos, passaram a dar dicas valiosas sobre como sentir melhor o carro. Um fotógrafo esportivo, intrigado com a história, começou a documentar os treinos. Uma pequena reportagem saiu em um blog especializado, Da Faxina às Pistas, a improvável história de Maria Luísa. Enquanto se acostumava com a presença de outros carros na pista. Na quarta volta, começou sua recuperação. Ultrapassou o sexto colocado com uma manobra limpa na reta principal. 2 voltas depois, uma oportunidade surgiu quando o quarto colocado errou a entrada de uma curva, permitindo que ela ganhasse outra posição. O terceiro colocado ofereceu mais resistência. Por 5 voltas, Maria Luísa estudou seus movimentos, notando um padrão: ele freava um pouco cedo na curva do S. Na 12ª volta, usou esse conhecimento para fazer uma ultrapassagem ousada, mas calculada. Restavam apenas Gustavo e outro competidor, Felipe, na sua frente. Felipe era um adversário respeitável, técnico e limpo. A batalha entre os dois durou várias voltas, com trocas de posição que arrancavam aplausos da plateia. Na 20ª volta, após uma sequência de manobras precisas, Maria Luísa finalmente ultrapassou Felipe, assumindo o segundo lugar. Gustavo estava a 8 segundos à frente, uma vantagem considerável, mas não impossível de ser alcançada. Com determinação renovada, Maria Luísa passou a extrair o máximo do carro. Volta após volta, reduzia a diferença em alguns décimos. Gustavo, ao perceber que estava sendo alcançado, começou a cometer pequenos erros sob pressão. Na penúltima volta, a diferença havia caído para apenas 2 segundos. A torcida estava em pé, vibrando a cada setor completado. Carlos mal conseguia se conter no muro dos boxes, gesticulando freneticamente. Última volta. Última chance. Maria Luísa sabia que precisaria de algo especial para ultrapassar Gustavo. Na aproximação da curva mais lenta do circuito, notou que ele estava defendendo o interior, esperando um ataque por dentro. Em uma decisão instantânea, optou pelo lado de fora, a trajetória mais longa, mas que permitiria melhor saída de curva. Era arriscado. Se não funcionasse, perderia terreno crucial. Os carros entraram lado a lado na curva. Por um momento, pareceu que Gustavo prevaleceria. Mas na saída, o carro dele derrapou ligeiramente ao acelerar cedo demais. Maria Luísa, com uma linha mais limpa, conseguiu melhor tração e disparou à frente. Nas curvas finais, Gustavo tentou desesperadamente recuperar a posição, chegando perigosamente perto de tocar no carro dela. Mas Maria Luísa manteve a calma e as linhas perfeitas, cruzando a linha de chegada menos de 1 segundo à frente. A pequena torcida invadiu a pista assim que os carros pararam. Maria Luísa foi erguida nos ombros por mecânicos e amigos, ainda atordoada pela realização do que havia acontecido. Carlos chegou até ela com lágrimas nos olhos. Eu sabia. Eu sempre soube que você tinha algo especial. A cerimônia do pódio foi um borrão emocional. Maria Luísa mal conseguia acreditar quando colocaram a coroa de louros em seu pescoço e entregaram o troféu em suas mãos. Gustavo, no segundo lugar, recusou-se a cumprimentá-la ou olhar em sua direção. Durante a entrevista pós-corrida para o pequeno canal que cobria o evento, Maria Luísa finalmente encontrou as palavras. Eu quero dedicar essa vitória a todos que acreditaram em mim, Carlos, Ricardo, seu Antônio. E também aos que não acreditaram, porque me deram ainda mais motivação para provar que estavam errados. A história da vitória improvável espalhou-se rapidamente. Blogs especializados, canais do YouTube e até mesmo alguns jornais locais noticiaram o feito. Da faxina ao pódio. A história inspiradora de Maria Luísa Ribeiro foi o título de uma matéria que viralizou nas redes sociais. 2 semanas após a vitória, Maria Luísa recebeu uma ligação inesperada. Era secretária de Eduardo Torres, dono de uma das maiores equipes de Stock Car do Brasil. Senhor Torres gostaria de conhecê-la pessoalmente. Ele ficou impressionado com sua performance e gostaria de discutir uma possível oportunidade. O encontro ocorreu no escritório luxuoso da equipe. Eduardo Torres, um homem de meia-idade com cabelos grisalhos e postura imponente, recebeu Maria Luísa com respeito e curiosidade. Carlos Mendes é meu amigo de longa data. Quando ele me contou sobre você, achei interessante. Quando vi os vídeos da corrida, fiquei intrigado. Mas o que realmente me convenceu foi seu tempo de volta na última parte da corrida.
Você quebrou o recorde da categoria naquele circuito. Maria Luísa piscou, surpresa. Eu quebrei. Sim, por quase meio segundo. E com um carro inferior ao de seus principais adversários. Isso não acontece por acaso. Torres fez uma proposta que mudaria completamente a trajetória de sua vida. Uma vaga como piloto de testes em sua equipe, com possibilidade de disputar algumas etapas do campeonato regional como preparação para competições maiores. Não será fácil, advertiu Torres. Você terá que provar seu valor constantemente. Muitos não acreditarão que você merece estar lá. Maria Luísa sorriu, um sorriso que continha todo o caminho percorrido até ali. Estou acostumada com isso. Venho provando meu valor a vida toda. O contrato foi assinado na semana seguinte. O salário não era extraordinário, mas permitiria que ela deixasse o trabalho na padaria para se dedicar integralmente ao automobilismo. Seu Antônio, longe de ficar chateado, organizou uma festa de despedida emocionante. Sempre soube que você era especial demais para ficar apenas fazendo pães, disse ele, entre lágrimas de orgulho. O treinamento na equipe profissional era brutalmente exigente. Maria Luísa passou por uma bateria de exames físicos, psicológicos e testes de resistência. Começou um regime intenso de exercícios para fortalecer o pescoço, braços e core, fundamentais para suportar as forças G nas curvas em alta velocidade. Os outros pilotos e mecânicos da equipe inicialmente a trataram com reserva, alguns com ceticismo declarado. Ela está aqui por marketing, não por talento, comentou um engenheiro de dados, sem saber que ela podia ouvi-lo. Mas, como sempre fizera na vida, Maria Luísa respondeu com trabalho duro e resultados. Passava horas nos simuladores, estudando telemetria, aprendendo sobre aerodinâmica e ajustes de suspensão. Seu progresso era constante e inegável. 3 meses após entrar na equipe, surgiu uma oportunidade inesperada. Um dos pilotos titulares sofreu uma lesão e não poderia participar da próxima etapa do campeonato regional. Torres decidiu dar a chance a Maria Luísa. É mais cedo do que eu planejava, mas acho que você está pronta. Não espero que vença, apenas que termine a corrida e ganhe experiência. A preparação foi intensa. Dias inteiros no simulador, memorização da pista, estratégias de corrida. Na classificação, surpreendeu a todos conseguindo o 4º lugar no grid. Na corrida, após uma largada cautelosa, encontrou seu ritmo e passou a subir posições. Na metade da prova, já estava em 2º lugar, perseguindo o líder, justamente Gustavo Almeida, que havia conseguido um lugar em outra equipe. A diferença entre eles oscilava entre 2 e 3 segundos. A equipe nos boxes estava eufórica. Torres, normalmente contido, não escondia a empolgação. Ela tem chances reais de vencer. Com 5 voltas para o final, começou a chover. Uma chuva fina, daquelas que tornam a pista traiçoeira, nem seca o suficiente para pneus slicks, nem molhada o suficiente para pneus de chuva. O momento crucial de decisão. Vamos chamar vocês dois para trocar pneus, veio a voz do engenheiro pelo rádio. Maria Luísa tomou uma decisão arriscada. Vou ficar na pista. Posso gerenciar com os pneus atuais. Torres interveio. Tem certeza? É muito arriscado. Confie em mim, respondeu ela, com uma convicção que surpreendeu a si mesma. Gustavo entrou nos boxes para troca de pneus. Maria Luísa assumiu a liderança, mas sabia que seria temporária. Ele voltaria com pneus mais adequados para a condição e, teoricamente, seria muito mais rápido. O desafio agora era abrir vantagem suficiente nos segundos que ele gastaria nos boxes, e depois defender a posição com pneus menos adequados. Cada curva era um teste de coragem e técnica. Guiava como se estivesse em uma corda bamba, no limite entre a aderência e o deslizamento completo. Quando Gustavo voltou à pista, estava 15 segundos atrás. Com pneus adequados para a chuva, começou a diminuir a diferença rapidamente. A 3 voltas do fim, a distância era de apenas 7 segundos. A chuva aumentou ligeiramente. Maria Luísa adaptou seu estilo de pilotagem, evitando as poças que se formavam, buscando as partes mais secas da pista. Sua experiência com o velho Uno sem abraços ou controles eletrônicos estava provando ser valiosa. Sabia sentir o limite de aderência, prever quando o carro começaria a deslizar. Última volta. Gustavo estava apenas 2 segundos atrás e visivelmente mais rápido. Na metade do circuito, já estava no vácuo do carro de Maria Luísa, preparando-se para ultrapassar. Na penúltima curva, fez sua investida pelo lado de dentro. Os carros entraram lado a lado, rodas quase se tocando. Por um instante, pareceu que Maria Luísa seria superada.
Mas em vez de forçar uma defesa que poderia terminar em acidente, ela deixou Gustavo passar ligeiramente à frente, para então cruzar por trás dele e sair pelo lado externo. Era uma manobra que exigia timing perfeito. Se feita corretamente, permitiria melhor tração na saída da curva. Foi exatamente o que aconteceu. Enquanto Gustavo, confiante na ultrapassagem completada, acelerou um pouco cedo demais e teve um ligeiro deslize, Maria Luísa manteve a linha ideal e saiu com mais velocidade para a reta final. Os carros cruzaram a linha de chegada praticamente emparelhados, com Maria Luísa à frente por meros 15 centésimos de segundo. A equipe explodiu em comemoração. Torres, normalmente comedido, pulava como uma criança. Os mecânicos se abraçavam, incrédulos. Maria Luísa, ainda dentro do carro, chorava copiosamente sob o capacete enquanto batia repetidamente no volante em uma mistura de alívio e incredulidade. Quando finalmente retirou o capacete no parque fechado, seu rosto molhado não escondia a emoção. Repórteres se aglomeravam ao seu redor, todos querendo a primeira entrevista com a sensação do momento. As câmeras captavam cada expressão, cada lágrima daquela mulher que, até poucos meses atrás, era completamente anônima. Como se sente conquistando sua primeira vitória profissional? Perguntou uma repórter. Maria Luísa respirou fundo, tentando organizar as palavras em meio à turbulência emocional. Parece um sonho, respondeu com simplicidade. Um sonho que eu nem sabia que tinha o direito de sonhar até há bem pouco tempo. A história da ex-faxineira que venceu uma corrida profissional na chuva, contra pilotos experientes, viralizou nacionalmente. Programas esportivos debatiam sua técnica de pilotagem, comentaristas analisavam a manobra final. Em seu bairro na periferia de São Paulo, vizinhos organizaram um telão improvisado para assistir a reprise da corrida, comemorando cada ultrapassagem como se fosse um gol em final de Copa do Mundo. Torres, percebendo o potencial não apenas esportivo mas também midiático de Maria Luísa, acelerou seus planos. Em vez de mantê-la apenas em corridas regionais, decidiu promovê-la diretamente para o Campeonato Nacional de Stock Car, uma das categorias mais competitivas e prestigiadas do Brasil. Você está pronta, afirmou ele com convicção. E o automobilismo brasileiro precisa de uma história como a sua. A primeira temporada completa de Maria Luísa no Campeonato Nacional foi uma montanha-russa de aprendizados. Entre momentos brilhantes e erros de inexperiência, terminou em 10º lugar na classificação geral, um resultado extraordinário para uma novata, mas que a deixou com gosto de quero mais. Com o dinheiro dos patrocínios que começavam a aparecer, comprou uma casa simples, mas confortável para sua avó, que havia criado Maria Luísa depois da morte dos pais. Também investiu em sua educação, matriculando-se em um curso de engenharia mecânica noturno. Quero entender cada parafuso do carro que piloto, explicou quando perguntada sobre essa decisão. É o mínimo que posso fazer para retribuir a confiança que depositaram em mim. A segunda temporada começou com Maria Luísa sendo convidada para testes internacionais. Uma equipe alemã do DTM, equivalente europeu da Stock Car, demonstrou interesse em sua técnica excepcional em pista molhada. Após 3 dias de testes intensivos no circuito de Hockenheim, sob os olhares atentos de engenheiros experientes, a proposta oficial chegou, um contrato de 2 anos como piloto oficial. A notícia repercutiu em toda a mídia esportiva brasileira. Uma mulher brasileira, vinda da periferia, sem histórico de kartismo ou tradição familiar no automobilismo, conquistando um lugar no altamente competitivo cenário europeu era algo sem precedentes. Ricardo, seu primeiro instrutor, deu uma entrevista emocionada para um canal esportivo. Eu sempre soube que ela era especial. Havia algo na forma como ela sentia o carro, como se tivesse nascido para isso, mas só descoberto tarde demais. Ou talvez, exatamente no momento certo. Carlos Mendes, o instrutor que a introduziu ao mundo das corridas, foi mais contido em suas declarações públicas, mas em uma conversa privada com Maria Luísa, não conteve a emoção. Você fez o que muitos consideravam impossível. Quebrou barreiras que nem sabíamos que existiam. Estou orgulhoso não apenas da pilota que você se tornou, mas da mulher que sempre foi. Seu Antônio, o dono da padaria que primeiro acreditou nela, recebeu um presente especial antes de sua partida para a Alemanha. Um macacão de corrida oficial, assinado por Maria Luísa com a dedicatória para o homem que viu além da atendente de padaria. Sem você, nada disso seria possível. A adaptação à Europa não foi fácil. O idioma, o clima, a diferença cultural, tudo representava um desafio a mais. Nos testes de pré-temporada, os comentários machistas e xenófobos eram sussurrados nos boxes. A brasileira exótica, contratada para marketing, não vai aguentar o primeiro embate na pista. Maria Luísa manteve o mesmo método que a trouxera até ali, deixar que seus resultados falassem por ela.
Nas classificações iniciais, surpreendeu conquistando posições entre os 10 primeiros. Nas corridas, demonstrou uma mistura de agressividade calculada e inteligência tática que logo conquistou o respeito relutante dos adversários. A grande virada veio na quarta etapa do campeonato, realizada no lendário circuito de Nürburgring, conhecido como o Inferno Verde devido ao seu traçado desafiador em meio à floresta alemã. Durante os treinos livres, uma chuva repentina transformou a pista em um teste de coragem. Muitos pilotos optaram por poucas voltas, apenas para cumprir tabela. Maria Luísa, porém, permaneceu na pista, volta após volta, refinando sua técnica sob condições extremas. Ela é maluca ou tem um talento sobrenatural, comentou um comentarista alemão, impressionado com sua performance. Na corrida, largando da 7ª posição, Maria Luísa fez uma prova consistente, ganhando posições gradualmente, evitando confrontos desnecessários, mas sendo firme quando preciso. A 2 voltas do final, estava em terceiro lugar, perseguindo os líderes que batalhavam entre si. Na penúltima curva da última volta, o inevitável aconteceu. Os 2 líderes, em disputa acirrada, tocaram-se levemente. Nada grave, mas o suficiente para que ambos perdessem alguns décimos preciosos. Maria Luísa, que vinha estudando pacientemente seus movimentos, aproveitou a brecha e, com uma ultrapassagem limpa e decisiva, assumiu a liderança nos metros finais. Ao cruzar a linha de chegada, mal podia acreditar. Sua primeira vitória internacional, no circuito mais técnico e respeitado da Europa, contra pilotos que haviam zombado de suas origens. O pódio tinha um sabor especial de redenção. Para uma garota que dirigia um Uno velho sem carteira de motorista, não estou me saindo tão mal, estou. Brincou em uma entrevista pós-corrida, conquistando simpatia até dos jornalistas mais céticos. A temporada prosseguiu com resultados consistentes. Mais 2 vitórias, vários pódios, e uma regularidade impressionante a colocaram na disputa pelo título até a última etapa. Embora tenha terminado o campeonato em terceiro lugar, um resultado extraordinário para uma estreante, Maria Luísa já havia escrito seu nome na história do automobilismo internacional. Jornais e revistas especializadas a elegeram revelação do ano. Convites para testes em categorias ainda mais prestigiosas começaram a surgir. O mundo das corridas, tradicionalmente fechado e elitista, abria suas portas para aquela mulher brasileira de sorriso fácil e determinação inabalável. No Brasil, seu impacto ia muito além do esporte. Programas sociais inspirados em sua história começaram a surgir em comunidades carentes, oferecendo aulas de pilotagem e mecânica para jovens sem oportunidades. Maria Luísa fazia questão de destinar parte de seus rendimentos para apoiar estas iniciativas. O talento está em todos os lugares, declarou em um documentário sobre sua vida. Mas a oportunidade não. Se minha história servir para mostrar que devemos democratizar as oportunidades, já valeu a pena. A consagração definitiva veio no ano seguinte, quando foi convidada para participar de uma corrida especial no Autódromo de Interlagos, a Corrida dos Campeões, evento que reunia os maiores nomes do automobilismo mundial em carros idênticos, testando puramente a habilidade dos pilotos. O evento, televisionado para mais de 100 países, era uma verdadeira celebração do esporte a motor. Pilotos de Fórmula 1, NASCAR, WRC, Le Mans e outras categorias prestigiadas aceitaram o desafio. Entre eles, alguns dos maiores ídolos de Maria Luísa, homens cujas carreiras ela acompanhará pela televisão enquanto sonhava com um futuro diferente. A preparação para esta corrida foi a mais intensa de sua vida. Semanas de condicionamento físico, simulador, sessões de psicologia esportiva. Voltar a Interlagos, o circuito onde tudo começara para ela há menos de 3 anos, trazia uma carga emocional especial. É como fechar um ciclo, comentou em entrevista coletiva na véspera do evento. Voltar como convidada para a Corrida dos Campeões, no mesmo lugar onde fui ridicularizada por não saber fazer uma baliza direito. A classificação foi emocionante. Em um formato de mata-mata, os pilotos se enfrentavam em duelos diretos. Maria Luísa avançou fase após fase, eliminando nomes consagrados. Na semifinal, enfrentaria seu maior desafio, o atual campeão mundial de Fórmula 1, considerado por muitos o maior piloto de sua geração. O duelo foi equilibrado até a última curva, quando Maria Luísa arriscou uma linha diferente e conseguiu cruzar a linha de chegada 0,042 segundos à frente. A arquibancada explodiu. Aquela que um dia fora motivo de piada agora fazia o público delirar ao superar o mais celebrado piloto do mundo. Na final, enfrentaria justamente Gustavo Almeida, seu antigo rival, que também fizera uma carreira internacional bem-sucedida. O duelo representava mais que uma corrida, era o encontro de 2 mundos, 2 trajetórias, 2 visões de vida.
Nos momentos que antecederam a largada, um silêncio tenso tomou conta dos boxes. Maria Luísa fez sua rotina de concentração, respirando profundamente, visualizando cada trecho da pista. Lembrou-se de todo o caminho percorrido, os insultos, as noites chorando de frustração, mas também as vitórias, as superações, as amizades verdadeiras construídas. Ao entrar no carro para a final, notou algo diferente, um pequeno adesivo no painel, colocado por alguém da equipe, com os dizeres da faxina ao pódio. Sorriu sob o capacete. A largada foi perfeita para ambos. Os carros lado a lado na primeira curva, nenhum cedendo 1 milímetro sequer. Gustavo, usando toda a sua experiência, conseguiu prevalecer e assumiu a liderança. Maria Luísa não se abalou, mantendo-se próxima, estudando seus movimentos, esperando o momento certo. Na metade da corrida, a diferença entre eles oscilava em torno de 1 segundo, próximo demais para conforto de Gustavo, longe demais para uma ultrapassagem fácil. A tensão era palpável em cada freada, em cada aceleração. 3 voltas para o final, Maria Luísa começou a arriscar mais. Aproximava-se perigosamente nas freadas, testava linhas alternativas, pressionava psicologicamente seu adversário. Gustavo, sentindo a pressão, começou a cometer pequenos erros. Última volta. Última chance. Na aproximação da famosa curva do S do Senna, Maria Luísa fingiu um ataque pelo lado interno. Gustavo, defendendo-se, fechou a porta. Era exatamente o que ela esperava. Rapidamente, cruzou para o lado externo, aproveitando o momento em que Gustavo precisaria frear um pouco mais cedo devido à linha fechada que adotará. A manobra era arriscada. Se não tivesse tração suficiente na saída, perderia tempo precioso. Se frenasse tarde demais, sairia da pista. Era uma aposta em sua sensibilidade, em sua capacidade de sentir o limite do carro. Os veículos entraram lado a lado na sequência de curvas. Por segundos eternos, pareceu que se tocariam inevitavelmente. A multidão nas arquibancadas levantou-se como uma onda, antecipando o desfecho dramático. Mas o toque não veio. Com precisão cirúrgica, Maria Luísa conduziu seu carro pelo espaço mínimo disponível, encontrando aderência onde parecia impossível, controlando o deslize com microajustes no volante. Ao emergirem da saída do S, estava à frente. Gustavo tentou uma última investida na reta oposta, chegou a colocar o carro lado a lado novamente, mas Maria Luísa defendeu-se com firmeza. Na freada para a última chicane, prevaleceu. Ao cruzar a linha de chegada, o rugido da multidão superou até mesmo o ronco dos motores. Maria Luísa ergueu o punho para o céu em um gesto de triunfo contido, enquanto lágrimas escorriam sob o capacete. A volta de comemoração foi uma explosão de emoções, com bandeiras brasileiras agitando-se nas arquibancadas e seu nome sendo gritado por milhares de gargantas. No pódio, coberta pela bandeira nacional, Maria Luísa ergueu o troféu enquanto o hino brasileiro tocava. Nas primeiras fileiras da arquibancada especial, pôde ver os rostos emocionados de Ricardo, Carlos, seu Antônio, Torres, sua avó, antigos vizinhos e colegas da padaria. Todos aqueles que acreditaram nela quando nem ela mesma acreditava. Para surpresa geral, Gustavo aproximou-se dela após a cerimônia. O rosto, antes sempre marcado por desdém, agora mostrava uma expressão diferente, mais humana. Parabéns, disse ele, estendendo a mão. Você mereceu. Foi a melhor pilotagem que já vi. Maria Luísa aceitou o cumprimento, com um aceno simples. As palavras não eram necessárias. A pista havia falado por ela. Na entrevista coletiva, surgiu a pergunta inevitável: o que diria para aquelas pessoas que zombaram de você quando estava começando? Maria Luísa refletiu por alguns instantes antes de responder: eu diria, obrigada. Obrigada por me darem o combustível extra que eu precisava nos dias difíceis. Cada risada de desprezo, cada comentário maldoso, cada porta fechada se transformou em determinação. Sem eles, talvez eu não tivesse chegado tão longe. A resposta, longe de ser amarga ou ressentida, demonstrava a maturidade de quem havia aprendido a transformar obstáculos em degraus. As manchetes do dia seguinte não falavam apenas da vitória histórica, mas também da mensagem poderosa que ela transmitirá. Semanas depois, a Federação Internacional de Automobilismo anunciou oficialmente: Maria Luísa havia quebrado o recorde mundial de velocidade em circuito fechado para a categoria dos carros utilizados na Corrida dos Campeões. A marca, que resistia por 7 anos, caíra por mais de meio segundo. O feito técnico coroava uma jornada improvável. Da menina que não sabia fazer uma baliza corretamente com seu Uno velho à mulher que reescrevera os livros de recordes do automobilismo mundial.
Do medo de ser ridicularizada no trânsito à confiança de enfrentar os maiores nomes do esporte. Da vergonha às lágrimas de orgulho. Em uma entrevista exclusiva concedida meses depois, quando perguntada sobre qual for o momento mais significativo de toda sua trajetória, Maria Luísa surpreendeu. Não foi nenhuma vitória, nenhum recorde, nenhum contrato milionário. Foi aquela manhã chuvosa, quando voltei para casa chorando depois de ser humilhada no trânsito. Foi o momento em que, em vez de desistir, decidi que aprenderia a dirigir direito. Ali, naquele instante de vulnerabilidade transformada em determinação, a pilota que existe em mim começou a nascer. E com um sorriso tranquilo, completou: às vezes, é preciso ser zombado pelo que você não sabe fazer, para descobrir aquilo que nasceu para realizar. A história de Maria Luísa Ribeiro tornou-se símbolo de perseverança e inspiração para milhões de pessoas. Documentários, livros, até mesmo um filme internacional contaram sua jornada da faxina aos circuitos mais prestigiados do mundo. Mas para ela, o maior troféu continuava sendo outro. A cada nova garota de origem humilde que chegava aos autódromos para os programas sociais que ela patrocinava, Maria Luísa via um pedaço de si mesma renascendo. E para cada uma delas, fazia questão de repetir as palavras que um dia ouvirá de Ricardo, em sua primeira aula de direção. Não tenha pressa. Dirigir é uma habilidade como qualquer outra, requer prática, concentração e confiança. E confiança, minha querida, é saber que você pertence exatamente onde está, não importa o que os outros digam. E assim, a mulher que um dia fora zombada por não saber dirigir, transformou-se não apenas em recordista mundial e campeã nas pistas, mas em um farol de esperança para todos aqueles que, como ela, pareciam ter chegado tarde demais aos seus sonhos. Mas a vida tem um jeito curioso de nos mostrar que nunca é tarde demais para descobrir o caminho para o qual nascemos. E às vezes, esse caminho começa exatamente com uma humilhação no trânsito, um carro velho, e uma determinação que nem sabíamos que existia dentro de nós. E se você chegou até aqui achando que também está atrasado demais para correr atrás dos seus sonhos, lembre-se da Maria Luísa. Talvez o que hoje te envergonha, amanhã será a origem da tua força. Agora me diga, qual é o seu carro velho? Qual é o sonho que você está deixando de acelerar por medo de errar? Inscreva-se no canal para mais histórias que provam que ninguém está destinado ao fracasso, só precisa encontrar a pista certa para correr. Comente abaixo: eu acredito em mim se você também decidiu não desistir do seu caminho. Porque a jornada da Maria Luísa não é só dela. Ela pode ser sua também. Só depende de você dar a partida.